Bom, então, na aula passada nós estávamos discutindo a noção de espaços de recobrimento. Eu lembro aqui, a gente tem uma variedade, o mesmo espaço topológico, e uma aplicação π dessa variedade ou desse espaço topológico em outro espaço topológico, e a propriedade básica aqui é que todo ponto de P, né, tem uma vizinhança distinguida. Porque significa que a restrição de π para cada componente conexa de π menos 1 de V é dífio sobre V. Quer dizer, cada componente conexa é pedifiomorfa. Então a figura é isso. Então a vizinhança, onde a pré-imagem tem componentes conexas, cada uma delas difiomorfa para a vizinhança V, né? E para restrição de P, um difiomorfismo a cada P. Então nós vimos a noção de automorfismo, que é um subgrupo do grupo dos difiomorfismos de M, né? Tal que fica composto com π igual a π. Portanto, esses automorfismos, eles levam órbitas, preservam as fibras, né? E aí, a noção que é importante de uma classe, uma subclasse importante, é quando são os recobrimentos regulares, né? Onde o automorfismo de π age transitivamente na fibra. Quer dizer, essa propriedade aqui, né, dos automorfismos já diz que quando a gente tem uma vizinhança trivializadora, né, os automorfismos levam uma componente em outra componente, né? E, em particular, ele sempre age, ele age sem pontos fixos e descontinuamente em M. Então, é um subgrupo de M, dos difiomorfismos de M, que age descontinuamente e sem ponto fixo em PM. Portanto, a gente pode tomar o espaço quociente, né, que é uma variedade também. Agora, quando esse automorfismo age transitivamente nas fibras, isso é, quando o recobrimento é regular, então o P coincide com o espaço quociente, né? Em geral, né, existem exemplos, é fácil construir exemplos de recobrimento onde o grupo de automorfismo é muito pequeno, por exemplo, é só a identidade.
Então o espaço quociente aqui é M, que é diferente de P se as fibras não forem triviais, né? Bom, então, a gente viu que o π, né, induz uma aplicação linear do espaço de campos de vetores em P no espaço de campos de vetores em M, dado pelo pullback de campos de vetores, né? E a imagem, né, dessa aplicação, né, que é uma aplicação linear, né? Esse é o subespaço dos campos em M, né, tais que π estrela de x igual a x para todo φ pertencente ao automorfismo de π. Né? Quando, com a hipótese de que π regular, né? Bom, essa aplicação tá sempre definida, mas no caso onde π é regular, a gente tem essa identidade aqui da imagem, que às vezes são os campos de vetores que são invariantes pelo pullback de automorfismos, né? Okay? Isso coincide exatamente com a imagem aqui. Bom, a gente pode considerar também uma aplicação induzida agora no espaço das funções, né? Quer dizer, se a gente tem o π, se a gente tem uma função de π em alguma variedade, né, a gente simplesmente pode compor com π e obter essa função π composto com f. Né? Okay? Então isso define uma nova aplicação, que a gente vai chamar de π estrela também, né, do espaço das funções sem infinito de m em n, de P em N, a gente associa o sem infinito, CR, C0, o que for aqui, né, de M em N, que é simplesmente obtido por composição com π, né, F composto com π. Okay? Bom, da mesma forma a gente pode querer caracterizar, quer dizer, quais as funções de M em N que tem essa forma. Então, novamente, a gente tem que G, né, pertence à imagem se somente se o G é uma função, né, sem infinito de M N, tais que G composto com φ igual a G para todo automorfismo de π. Novamente, quando π é regular. Tá certo? Então, o conjunto das funções de P em N coincide exatamente via esse isomorfismo aqui com as funções de M e N que são invariantes pela ação desse grupo automorfismo que é dado por composição para a direita com automorfismo. Quer dizer, se isso acontece para todo φ, né? Por exemplo disso, né? A gente tem que o toro Tn, né, é o espaço quociente de Rn pela ação do grupo Zn, dos inteiros de coordenadas, os pontos de Rn de coordenadas inteiras por translação. Né? Então, uma função Pf de Tn, de uma variedade qualquer, simplesmente uma função G de Rn em N
que são periódicas, né? Tal que G de x mais m igual a G de x para todo m pertencente a Zn. Tá certo? Quer dizer, para todo vetor de coordenadas inteiras a gente tem periodicidade. Tá certo? Quer dizer, esse é um caso particular dessa coisa, porque o automorfismo do recobrimento aqui são exatamente as translações por inteiros, né? Okay. Outro exemplo dessa situação, a gente já tinha, por exemplo, que a gente tinha visto, se a gente tem M por diffeomorfismo, F um dífio de uma variedade, né? A gente tinha construído um outro diffeomorfismo de uma variedade de dimensão 1 a mais, né? Produto por R, que era simplesmente F de Tx é igual a F de x T mais 1, ou F menos 1 de x T mais 1, tanto faz. Okay. E aí a gente pode considerar o grupo, né? O grupo dos iterados de F Pn pertencente a Z, né? O grupo dos iterados, né? Esse grupo age descontinuamente e sem pontos fixos. E aí a gente considerou o espaço que a gente chamou de TF, que é o produto, que é o espaço quociente disso pelo grupo G. Né? O espaço das órbitas desse grupo aqui, isso aqui é uma variedade de dimensão m mais 1. Okay? Tá? Tá certo? Bom, então a gente pode aplicar essa... e os automorfismos então agora a gente pode aplicar essa coisa e observar o seguinte: se a gente tem a gente tem uma aplicação de M vezes PR no círculo, não? PF chapéu, que, bom, aqui a gente tem o espaço quociente, né? Está chamando de π, coisa, e a gente tem uma aplicação natural de F chapéu em PS1, que é simplesmente PF chapéu de xt, né? É igual a P elevado a 2πit. Né? Okay. Então a gente tem que F chapéu de T mais 1, né? PF chapéu de PF chapéu de F de x T mais 1, né? Isso é exatamente F chapéu de T, né? Okay? Porque o F chapéu depende apenas da segunda variável e isso aí é periódico de período 1. Okay? Tá certo? E os automorfismos do fibrado aqui, né?
exatamente dessa automorfismo do espaço o automorfismo aqui do coisa é exatamente o grupo gerado, né, por Fn e, portanto, essa função é invariante por esse grupo de automorfismo. Então, essa função induz, né, um F aqui que faz o diagrama como está. Okay? Então, a gente tem uma aplicação de F em S1, né, e de MF em S1, e o exercício é fácil, um exercício fácil, que F de MF em S1 é uma fibração localmente trivial. Okay. Quer dizer, se a gente pega um intervalo do círculo, que não cobre o círculo todo, a pré-imagem desse intervalo é um produto, quer dizer, F menos 1 de J, é diffeomorfa a M vezes J. Okay. Esse diffeomorfismo é exatamente dado esse diffeomorfismo inverso é exatamente dado pela projeção de MVJ por π, a imagem de MVJ por π. Okay. Ponto J aqui está considerando, está sendo o intervalo da reta que vai no J, né, por essa aplicação do círculo, né, da reta no círculo. Então, a gente tem, que isso aí por exemplo de fibração localmente trivial, né? Ok. Bom, então hoje... eu vou apenas mencionar outro tipo de problema, mas se der tempo no final do curso eu volto a eles. É quando a gente considera, se a gente tem um recobrimento, né? Agora a gente tem um recobrimento. Agora a gente tem uma aplicação F, né? Nós tínhamos considerado aplicações de P em N, agora nós vamos considerar aplicações de N em P, e uma questão básica nessa teoria de espaço de recobrimento é para saber se existe alguma aplicação para F-chapéu tal que π composto com F-chapéu é igual a F. Né? A questão é se existe F tilde contínua. Quer dizer, a gente parte de um F contínuo, sem infinito, etc. A gente quer saber se existe um F-chapéu que faz o diagrama como está. Caso exista, esse F-chapéu é chamado levantamento de F. Bom, isso em geral não existe, e é uma questão básica nessa teoria é saber quando é que existe. Então tem algumas respostas simples. A primeira é que se n é um intervalo isso implica que o levantamento
existe, né? Para outra coisa elementar também, porque esse levantamento, ele localmente é composta de F com uma inversa, né, de π, né? Então, para outra coisa é que se semi-conexo, né? PF tilde e PF chapéu F tilde, dois levantamentos de F. Que coincidem num ponto. Isso implica que eles são iguais. Quer dizer, eles coincidem em todos os pontos. Então, o levantamento por um ponto da pré-imagem do ponto inicial, por exemplo, de um caminho, ele é único, então, unicidade. Tá? E dois levantamentos. Isso implica que um pegou a φ composto com esse ponto de φ automorfismo. Automorfismo de P. Tá certo? Quer dizer, a gente tem um levantamento e compõe com φ, com automorfismo, a gente obtém outro levantamento e vice-versa. Dados dois levantamentos, existe um automorfismo que levam um no outro. Né? E para outra propriedade também, um pouco mais difícil de mostrar, é que se F é homotópico a G, para G, existe então existe G tilde que é homotópica. Ou mais ainda, você tem um levantamento da homotopia, desde que o início da homotopia tem o levantamento. Quer dizer, então essas são propriedades básicas de levantamento e que se der tempo no final do curso eu volto e outra propriedade imediata, né, é que se existe F tilde C0, então F tilde é C infinito, quer dizer, tem a mesma regularidade que o recobrimento. Isso porque, evidentemente, F C infinito, né, e se existe um F tilde contínua, ele é automaticamente C infinito, porque localmente o levantamento é composto de F com a inversa local de π, né, e, portanto, tem a mesma regularidade que F e π. Bom, então, essas são propriedades básicas e o teorema fundamental é a caracterização da existência do levantamento em termos de F, né, da ação de F no grupo fundamental. Bom, eu vou deixar isso para o final essa discussão para o final do curso, se houver tempo, porque isso não é tão básico para o que nós vamos discutir a seguir. Né? Bom, então vamos lembrar aqui, nós vamos entrar num outro tópico agora, e vamos lembrar alguns exemplos que a gente viu de fibração localmente trivial.
Bom, isso aqui, como a gente definiu antes, né, isso aqui é uma... Novamente, a gente tem uma aplicação diferenciável entre duas variedades, né, e a gente tem uma outra variedade que é chamada fibra. Né. Então, é uma aplicação diferenciável, sem infinito. PF é uma variedade sem infinito. Então, a gente diz que isso aqui é uma fibração localmente trivial, né? Então, P é fibração localmente trivial. Se todo ponto, né? Se todo ponto tem uma vizinhança, todo ponto de P, né? P tem uma vizinhança P, como antes, no caso ali é E, exista um difeomorfismo da pré-imagem de V, né, agora no produto de V por F, né, tal que se eu componho o φ com o φ leva π1 de V no produto, eu tenho uma projeção aqui no primeiro fator, né? Então eu posso compor, isso é igual a π. Então localmente ele é um difeomorfismo, né? E a pré-imagem por um ponto de V por π é difeomorfa a fibra, né? Quer dizer, localmente a gente tem essa estrutura de produto. Então essa é a definição de fibração localmente trivial. A gente viu que isso aqui é um exemplo, né? Onde aqui a base é o círculo e a fibra é PM, né? Outro exemplo que a gente viu foi o fibrado tangente. Outro exemplo, o fibrado normal de uma subvariedade, é outro exemplo de fibração localmente trivial. E essa fibração ela tem uma estrutura, a gente pode, portanto, cobrir, né, a base, né, por uma família de vizinhanças desse tipo. Então, se a gente tem DI, uma cobertura de P, né? E a gente tem as trivializações locais, né? π menos 1 de VI em VI vezes F, trivializações locais. Ok? A gente pode considerar as mudanças, né? O delta PJ composto com φ menos 1, né? Isso aqui está definido em VI interseção VJ, VI interseção VJ vezes F, tomando valores em VI interseção VJ vezes F. Né? Tá certo? Eu pego um ponto aqui, eu venho por φ menos 1. Aí, como a base, o ponto da base está na interseção, eu posso
compor com VJ, e essa aplicação é simplesmente o seguinte, ela pega um X e um Y aqui, né? Essa vai num par aqui. Ora, essa propriedade aqui que comuta com π, né, com a projeção, significa que o primeiro par é simplesmente o x, né? A primeira coordenada é a mesma, a segunda coordenada é o h e j de x, y. Ok? Então as mudanças de coordenadas são isso, mas essa mudança de coordenada é um difeomorfismo. Né? Então isso significa que para cada x pertencente a VI interseção VJ, a gente tem que HIJ de x, né? Isso aqui como uma função da outra variável, tem que ser um difeomorfismo da fibra. Ok? Então para cada x da interseção, a gente está associando um difeomorfismo da fibra, que varia diferenciavelmente com x. Né? Ok? E essas são as mudanças de trivializações locais. Né? Ora, mas se a gente considera, então, para a interseção de 3 vizinhanças, né? Se eu pego um x pertencente a VI interseção VJ interseção VK, né? Okay? Então eu posso considerar as trivializações VK composto com φ menos 1, né? Isso aqui é igual exatamente para x nessa interseção, né? Isso é a mesma coisa que ficar φj menos 1 composto com φj, isso aqui da identidade, composto com φ menos 1. Né? Então isso aqui é ficar composto com φj menos 1, composto com φj composto com φ menos 1. E, portanto, a gente tem que esses difeomorfismos, né, satisfazem para a seguinte relação. Né, quer dizer, qual que é a relação? Se a gente olha essa identificação aqui, né, a gente tem que o H e K, né, de x como função da fibra, né, isso aqui é igual pagar JK, né, de x composto com esse cara aqui que é H, né, de IJ, que é composta desses dois difeomorfismos. Né? Tá certo? Se a gente escreve cada um deles aqui, né, isso aqui é dessa forma, o outro, etc., etc., a gente tem essa identidade. Né? Ok? Então essa é a identidade básica aqui. Né? Que vai permitir a gente generalizar essa ideia e aplicar em vários casos de maneira uniforme. Então isso dá uma definição. Né? Vamos usar essa identidade
uma definição que é o seguinte, seja G um grupo de Lie e P é uma variedade. Tá? Okay. Um cociclo, um cociclo em P com valores em G é uma família é uma cobertura é uma família delta IJ de por I interseção J em G, né? de aplicações sem infinito, sem infinito, OCR, o que for, né? Onde o J tem uma cobertura aberta de G, né? Então ele está definido na interseção de abertos dessa cobertura, né? Tais que satisfaz essa relação aqui, tais que delta IK, né? De X, delta IK de X, pegou delta JK de X vezes delta IJ de X. Onde isso aqui é a multiplicação no grupo, né? Cada um desses elementos é um elemento do grupo, e isso aqui é a multiplicação, isso dá esse outro elemento delta IK. Okay? Então isso é uma abstração. Então quando a gente tem uma cobertura com uma fibração localmente trivial, a gente tem esse objeto no grupo dos difeomorfismos. Agora nós vamos particularizar isso para uma situação onde a gente tem um grupo de Lie, que o grupo dos difeomorfismos não é um grupo de Lie porque a composição não é diferenciável em nenhuma estrutura de variedade razoável no espaço de grupo de Lie, né? Do grupo dos difeomorfismos. Mas nós vamos especificar, particularizar isso para um caso particular de cociclo, a gente já considerou anteriormente, tem um cociclo extremamente importante, que é o seguinte, que a gente tem P é uma variedade, e se a gente tem o φ de πi pelo tilde de RP, um atlas. Então associado a esse atlas, né, a gente tem naturalmente um cociclo associado a esse atlas, né, que é o seguinte, a gente tem o delta IJ de UI interseção UJ no grupo de Lie das transformações lineares invertíveis de RP em RP, né, é o grupo de Lie, definido da seguinte maneira, para cada X aqui,
a gente quer associar uma transformação linear inversível de RP em PRP, a gente associa a derivada, né, de φJ composto com... Como é que é? Φ menos 1 do ponto φ de x. Tá certo? Quer dizer, a gente tem essa mudança de coordenada, aqui você tem um φ, aqui você tem um φJ, aí a gente tem a mudança de coordenada, que a gente viu que é um diffeomorfismo. Então para cada ponto da interseção, a gente vem para cá e olha a derivada nesse ponto desse cara aqui, que é um isomorfismo, né? Porque as mudanças de coordenadas são diffeomorfismo. Então isso aqui é um cociclo. Então isso aqui é um cociclo. Okay. Bom, então agora a gente pode definir um objeto que vai ter uma fibração localmente trivial mais especial, né? Que é a seguinte definição. A definição fibrado com grupo estrutural. Porque no caso a gente tem vários ingredientes, novamente vai ter uma complicação entre duas variedades, né? A gente vai ter uma outra variedade que vai ser a fibra, né? Okay? Então vai ser uma fibração localmente trivial, mas agora vai ter um grupo, né? Então G é um grupo de Lie, o grupo do fibrado. E mais dois ingredientes. Primeiro um cociclo, PMP, né? O cociclo, como é que eu estou chamando? Delta IJ por interseção J em G, né? Onde isso aí é uma cobertura da variedade P, né? A segunda coisa, uma ação do grupo G dos diffeomorfismos da fibra, né? Okay. O que é isso? Como nós definimos antes, é um homomorfismo desse grupo, no grupo dos diffeomorfismos da fibra, de tal forma que a aplicação, que a cada G, a cada Y, associa ρ de G, Y, é sem infinito. Essa aplicação é sem infinito nas duas variáveis, isso aqui é um homomorfismo de grupo, quer dizer, o ρ de G1, G2 é igual a ρ de G1 composto com ρ de G2. E a identidade vai na identidade. Então a gente tem um cociclo, tem uma ação, né? E portanto a gente tem, deixa eu...
o terceiro ingrediente que é exatamente essa coisa aqui. A gente tem uma família φ de π-1 de VI em VI vezes F de trivializações locais. Tais que se olho as mudanças de trivializações, ele leva um XY na fibra, né? Leva em X ρ composto com delta IJ, né? O delta IJ de X é um elemento do grupo, né? Quando eu componho com ρ, eu obtenho um difeomorfismo da fibra. Tá? Então isso aqui é exatamente o que é de Y, né? Calculado no Y. De X, em X, calculado no ponto Y. Esse é exatamente o que a gente tinha chamado de HIJ de XY. No caso da trivialização local, onde com X fixo é um difeomorfismo da coisa, mas o que a gente exige agora é que essa mudança de trivialização seja mais específica, quer dizer, é composta de um cociclo com ação. Ok? Então isso é o que a gente chama um fibrado com grupo estrutural. E o primeiro exemplo que a gente viu é exatamente o fibrado tangente, né? Então, um exemplo mais básico, o fibrado tangente. Onde aqui o cociclo, qual que é o cociclo? Para a gente tomar uma coisa, é o cociclo que a gente viu lá, X pertencente ao I interseção J, vai em derivada de φJ composto com φ menos 1, o ponto φ de X, que é elemento do grupo linear de RP em RP, no caso aqui. Π-ρ, que ação, para fibra, F, no caso é o RP, okay? E a ação, qual que é a ação agora? A ação é do grupo, né? De RP em RP, vezes RP em RP, né? Simplesmente é a ação que pega uma transformação linear A, de um vetor V, e P leva no AV. Okay. Então, para cada A fixo, isso aqui é um difeomorfismo de V, okay. Porque há um isomorfismo, então essa é uma ação do grupo GL de RP no grupo dos difeomorfismos de RP.
Então, com essas duas coisas, vocês veem que o espaço, que o fibrado tangente tem exatamente essa estrutura, porque as mudanças de coordenadas aí do fibrado tangente são exatamente dessa forma que nós... Bom, que eu apaguei, né? Okay. Então esse é o primeiro exemplo. Quer dizer, tem dois ingredientes que nós vamos separar agora. Um é o cociclo e o outro é a ação. Okay. Com isso a gente constrói. Bom, o que a gente vai observar agora é que esses dois ingredientes aqui, né, o cociclo e a ação, eles definem automaticamente um fibrado com grupo estrutural. Então esse é o primeiro teorema. Então, teorema seja MF variedades, P e F, vamos manter P e F variedades, G é um grupo de Lie, primeiro ρ de G dos difeomorfismos de F com a equação sem infinito. 2. Delta πj de por interseção o J tem G um cociclo em P. Okay. Então, então existe um fibrado com grupo estrutural bom, vou chamar de E agora em P associado com esse cociclo no sentido que a gente viu aí, que tem uma família de trivializações locais, onde as mudanças de trivializações são dadas por essa forma. Quer dizer, então, para construir novos fibrados, o que a gente tem que fazer é construir ações e picociclo. Por exemplo, se a gente tem um cociclo já dado, esse aqui que a gente construiu aí usando uma carta local na variedade, aí a gente pode considerar várias ações distintas desse grupo em outras variedades que a gente tem exemplos novos exemplos de fibrados com grupo estrutural. Bom, então a gente tem que construir essa variedade, né? E essa projeção. E a construção é muito simples. Então, demonstração. Nós vamos começar com outro espaço, né, que nós vamos projetar no E. Esse E vai ser o espaço quociente de um outro espaço que nós vamos chamar de E-chapéu. Isso aqui nós vamos tomar simplesmente a união disjunta de UI vezes F. A gente pega cada UI dessa cobertura, né, que define o cociclo, tem uma cobertura aberta de P, a gente toma, para cada UI a gente toma o produto, e aí a gente toma esse produto. Simplesmente
união disjunta desse, como espaço topológico. Ok? Então agora nós vamos definir uma relação de equivalência aqui. Então nós vamos definir uma relação de equivalência em E, chapéu, né? E nós vamos definir o E como espaço quociente. Então nós vamos colar cada um desses caras através dessa relação de equivalência. Né? Então essa relação de equivalência, nós queremos, cada ponto aqui de E é um produto, né? Eu quero definir quando é que quando é que esses caras são equivalentes. Né? Ok? Então, essa é a definição da relação de equivalência, por definição. Então, eu digo que esses dois caras são equivalentes é quando x igual a y, né? X tem que ser igual a y e pertencer a uma interseção de dois caras aí. Né? Ok? Tá? E ou W igual a V, né? É óbvio, você tem que incluir sempre a identidade e o W é igual a ρ delta J de x, né? De V. Okay? Bom, onde é que entra agora o fato que isso aqui é uma ação e isso aqui é um cociclo? É exatamente para provar que isso aqui é uma relação de equivalência. Tá certo? A transitividade é que exige que a gente tenha um cociclo. Okay? Tá? Porque se isso aqui é equivalente a um Z, né? Então esses dois caras têm que ser igual e pertencer a uma interseção né? Ok? E aí esse aqui vai ser equivalente a esse por causa da condição de cociclo. Tá certo? E o fato que ρ é uma ação. Tá? Porque se a gente chama esse cara aqui de H e J, né? De x, quer dizer, ρ delta πj de x, ele satisfaz a mesma relação dos H e J ali e, portanto, isso implica que isso aqui é uma relação de equivalência. Okay? E aí a gente define simplesmente o E como sendo o espaço das classes de equivalência, né? E a gente tem uma projeção, né? Projeção quociente, né? Que a cada elemento aqui leva na classe de equivalência, né? Bom, a gente tem uma projeção aqui em M, né? Em P, né? Tá certo? Que simplesmente o elemento de E-chapéu é um par, né? A gente associa esse par com a base, né? Que é o elemento de P. Então a gente tem uma projeção natural aqui de E-chapéu em P, né? E essa relação de equivalência aqui diz exatamente, né, como as primeiras coordenadas têm que ser iguais nessa relação de equivalência, é que essa projeção corresponde a uma projeção π de E.
induz uma projeção. Quer dizer, então a gente tem um espaço quociente com a projeção tal que isso aqui comuta. Onde isso aqui, essa projeção é a projeção x, xv vai em x. O produto xv vai em x. Okay? Bom, então a gente tem essa aplicação Q, que é a aplicação no quociente. Aí, né? Bom, aí a gente tem que definir uma topologia aqui. Então a topologia em PIE a gente toma a topologia quociente. Okay. Tá certo? Então a gente pega a topologia quociente em E, né? E com essa topologia quociente, né, nós vamos ter aqui nós temos, para cada I, né, a gente tem uma inclusão, né, de PUI vezes PF em E, né, que é a inclusão desse produto no... Né. Bom, se a gente compõe essa inclusão com Q, a gente obtém uma aplicação φ, né, de PUI vezes F em PE, né, ok? E agora a gente observa o seguinte, que esse φ é uma bijeção, é um homeomorfismo, né, então φ é homeomorfismo bom, vamos mudar o nome aqui, porque a gente tinha psi, né? Homeomorfismo de I vezes F em π menos 1 de I, né? Ok? Tá certo? Ok. Que por hipótese é um aberto, né? Que é aberto em E. Tá certo? Então esses abertos de E dão uma cobertura de E por abertos, né, que são cada um homeomorfa por I vezes F. Tá certo? Bom, então agora a gente quer colocar uma estrutura de variedade aqui. Pinhé, né? Então a estrutura de variedade Pinhé, a afirmação é o seguinte, existe uma única estrutura de variedade Pinhé, tal que são difeomorfismo. Tá certo? Bom, isso aqui é um caso especial, né, um caso particular do seguinte fato, né, que é imediato, que não tem nada a ver com essa construção, esse é um exercício aí das notas. Para o seguinte, a gente, digamos que tem M, tem um espaço topológico, Hausdorff, né?
com base enumerável de abertos, quer dizer, tem a condição de, tem para as hipóteses que a gente tinha para variedades, PUI com cobertura aberta de M, tá? NI variedades, né? Uma família de variedade para cada PUI desse aberto, e a gente tem o psi de UI PNI homeomorfismos, tais que então, uma família de homeomorfismos tais que com as mudanças de coordenadas, né, psi i menos 1, né, composto com psi j, né, de NI, né, isso aqui é um aberto de NI tomando valores dessa outra variedade psi de UI interseção J, né? Isso aqui é um aberto, o psi um homeomorfismo, isso aqui é um aberto de NI em NJ, isso aqui são variedades, e se a gente diz que esses caras sejam dífios sem infinito, né? Okay. Então M, então existe uma única estrutura de variedade em M, tais que esses psi são dífios. Okay. Quer dizer, se a gente tem uma família de abertos, cada um homeomorfa uma variedade, sem infinito, ou o que for, se a gente tem que as mudanças, que os homeomorfismos que mudam as coordenadas são diffeomorfismos, então existe uma única estrutura. Né? Bom, isso é óbvio, né? Porque as cartas locais em M vão ser, a gente pega as cartas, compõe com I. E essa condição aqui vai implicar que as mudanças de cartas são diferenciáveis, né? Porque essas funções mais globais são diferenciáveis. Né? Então isso é exatamente o que a gente está usando aqui para colocar essa estrutura de variedades aqui. Né? Porque esses caras aqui são homeomorfismos e pela relação de equivalência aqui a gente vê que as mudanças de coordenadas são exatamente dadas por isso aqui. Né? Então a gente tem exatamente uma estrutura de variedade. Né? Então para construir novos fibrados, né, basta ter esses dois ingredientes, quer dizer, uma ação e um cociclo. Né? Ok? Tá certo? Bom, então, vamos procurar construir outros fibrados usando, digamos, um cociclo que a gente já considerou aí.
Então, então vamos considerar o cociclo, né, dado pelas cartas locais de uma variedade, né? Delta e J de U interseção J em o grupo linear de RM, né, dado por delta πj de x é igual a derivada de φj composto com φ menos 1 φ de x. Né? Bom, então dado esse cociclo, a gente pode considerar ações desse grupo em vários espaços. E para cada ação a gente vai ter um correspondente fibrado. Ok? Então vamos considerar algumas dessas ações aí. Uma a gente já viu, né? A gente tem uma ação do grupo linear do Rn, que é simplesmente aplicar a aplicação para essa. Depois a gente pode considerar outros espaços, né? Por exemplo, a gente pode considerar uma ação, né, do grupo linear no espaço, por exemplo, dual, né, no espaço dos transformações lineares de Rm e Rm. De Rm e R. Né? Okay. Que ação seria essa aí? Seria, você pega uma transformação A que o lambda associa o que a gente vai chamar de pullback de lambda, né? Onde a estrela de lambda, A menos 1, estrela de lambda, onde onde você tem o B para isomorfismo, né? O B estrela de lambda é simplesmente lambda composto com B. Okay. Quer dizer, a gente tem um isomorfismo aqui. Você tem um lambda aqui, MR, né? A gente simplesmente compõe com B, a gente tem uma aplicação linear de RMR, né? Então, isso é uma aplicação linear. Quando se observa que se a gente tem A composto com B, né? O estrela, né, é exatamente o estrela A composto com B, né, a gente compõe, tá certo? Não. Como é que é isso? Não, então é A estrela de lambda. Né? Como é que é?
Então a gente tem A composto com B estrela de lambda é π estrela B estrela de lambda, portanto isso aqui é uma ação, né? Okay? Quer dizer, a aplicação aqui de L de RM nos dífios de L de RM R, né? Que a cada A passou-se o A estrela, né? Que leva a uma transformação linear na composta, né? Esse é um isomorfismo linear desse espaço e, portanto, um difeomorfismo. E ele satisfaz essa lei de composição, né? Ok? Tá certo? Bom, então, a gente tem uma ação combinado com esse cociclo aí, a gente tem um novo fibrado, né, que é chamado o fibrado cotangente de M, né? Onde a fibra de cada ponto é isomorfo ao espaço das aplicações lineares de Rm e Prn, portanto, π menos 1 de x, né? Para cada x, isso aqui é igual ao espaço das transformações lineares de Tm de x em R. O espaço, a fibra por cada ponto do fibrado associado aqui é o espaço das transformações lineares de Tm x em R, né? A carta local identifica isso aqui com Rm e, portanto, a gente tem identificação com a fibra. Então, isso aqui então essa ação dá um fibrado tem algo errado, tem algo estranho aqui. Bom, tem outra. Uma outra ação que a gente pode considerar também uma ação do grupo linear, né? A gente pode considerar o espaço das transformações lineares de Rm multilineares, né? De Rm, etc., Prm em R. Vamos simplificar a notação aqui, vamos pôr LK de RMR, né? Isso é o espaço das transformações de Rm, etc., K vezes K lineares, né? Tá,
o espaço vetorial das transformações K-lineares de RMR. Então a gente tem K cópias aqui de RM, e essas aplicações são lineares em cada uma das variáveis. Okay? Ora, se a gente tem uma aplicação ômega nesse espaço, quer dizer, uma aplicação K-linear, e que se a gente tem uma aplicação linear, o isomorfismo linear, A pertencente a grupo linear de RM e RM, então a gente pode definir uma nova transformação linear, K-linear, definida da seguinte maneira: eu tenho K vetores, isso aqui, o pullback disso aqui é definido como sendo a forma AV1, etc., para VK. Ok? Bom, então isso aqui dá nova K forma linear, e por definição, se eu tenho AB, estrela de ômega, isso, o que é o AB estrela de ômega? Se eu tenho a composta de duas transformações aqui, isso um vetor V1, VK, isso por definição P ômega de AB V1 VK, que é a mesma coisa, de A estrela de P estrela de ômega. Ok? Bom, então a gente tem uma ação, que observa o seguinte, que esse espaço aqui das transformações, ele contém dois subespaços, contido em LK de RMRS, e o espaço das simétricas, e das alternadas, onde o ômega pertence a simétrica de RM, se somente se ômega de tal V1, tal
P tal de 1, etc., P tal de K, pegou ômega, PK, onde tal é uma permutação de 1K, não? E P ômega pertence ao alternada, né? Se somente se o ômega de P de tal de 1, P de tal de K, pegou um sinal de tal da permutação vezes ômega. Então, onde o sinal é mais 1 se a permutação é par, e menos 1 se a permutação é ímpar. Então, esses dois são subespaços, esses dois conjuntos são subespaços de transformações K-lineares, e esses subespaços são preservados por essa ação aqui. Se a gente toma essa ação definida dessa maneira, se a transformação era simétrica, ela continua simétrica, e se for alternada, continua alternada. Então, são invariantes por essa ação. Então, a gente pode considerar a ação do grupo nesses dois espaços vetoriais, e a gente tem, novamente, um fibrado associado a M aqui. O fibrado, cuja fibra por cada ponto agora vai ser o conjunto das transformações multilineares do espaço tangente de M em R, né? E multilineares simétricas e multilineares alternadas. Quer dizer, tem 3 fibrados, né? 2 deles contidos no fibrado maior. Né? Então, são outros exemplos de... Bom, então, quando a gente tem essa definição de fibrados, aí a gente tem a noção de... no caso do fibrado tangente, a gente tinha associado um outro espaço de objetos, que são os campos de vetores. Em geral, quando a gente tem um fibrado, né, então a gente tem em M um fibrado, né? Então, com a aplicação sigma de M em E, né, é chamada uma seção do fibrado, esse sigma de x pertence a π-1 de x, para todo x. A cada elemento se associa o elemento da fibra no ponto x. Isso né, isso é a mesma coisa de dizer que π composto com sigma é a identidade de M. Então, um caso particular de seções, quando é o espaço tangente, são os campos de vetores. Né? Okay? Então, o que acontece quando a gente toma uma seção desse fibrado das formas K-lineares alternadas, né? Então, se π-1 de x para o espaço das K formas lineares alternadas, né? Tem TMX, né, que é o caso quando a gente considera essa ação aqui no espaço das K formas alternadas. Então, uma seção
C infinito é uma K-forma diferencial. Quer dizer, uma aplicação que depende C infinito no ponto X, né? Uma aplicação C infinito, que a cada ponto associa com a K-forma alternada do espaço tangente para M no ponto X. Né? Okay. Bom, esse outro fibrado, né, se a gente considera o fibrado das formas simétricas, né? Então, vamos considerar o conjunto das duas formas simétricas em RM, né? Esse conjunto aqui, ele contém, né, um cone, né? Que é igual ao conjunto que é o conjunto das formas, né? RM vezes RM em R, né? Tais que φ de PV positivo se V diferente de zero. São as duas formas simétricas positiva definida. Né? Okay? Tá certo? Ora, você observa o seguinte, que a ação, né, para a estrela, né, se a gente pega uma forma positiva definida, né, quer dizer, uma forma nesse espaço, bom, pense que é um subconjunto aberto, né, um cone. Se eu multiplico por um número real positivo, ele continua nesse cone. Portanto, é um cone dentro desse espaço vetorial. Então, eu tenho que a estrela de Φ pertence ao cone ainda. Né? Ok? Então, a gente tem o com aberto aqui, não, vou chamar de L2 simétricas de TM. Nós temos um fibrado aqui, né, associado para essa ação desse espaço vetorial, onde a fibra por cada ponto é um. E temos um outro fibrado, né, esse cara contém um aberto, né, que é outro fibrado, né, isso aqui é a própria restrição do π para esse TM, isso aqui é um subconjunto aberto daqui, portanto, uma variedade que a gente tem uma fibração localmente trivial também dessa variedade, que é um aberto aqui, sobre M. Né? Ok? E uma seção desse fibrado, que é uma seção desse fibrado aqui? Hein? É uma métrica riemanniana. Então, uma seção de T2F de TMM é uma métrica riemanniana. Bom,
Então, todos esses objetos que a gente viu antes, campos de vetores, com formas diferenciais que a gente não discutiu antes, ou métricas riemannianas, tudo isso são seções de fibrados apropriados. Aí. Okay. Outra bom, então, se a gente começa com um cociclo, né, de um grupo G, né, então a gente tem, por enquanto a gente tem M, né, onde está definido o cociclo, e o grupo, né, que é onde toma valores o cociclo. Para construir um fibrado, a gente precisa de uma ação do grupo. Né? Ora, mas você tem uma ação natural, né, do grupo G, do grupo dos difeomorfismos de G. Né? Okay? E com isso a gente vai construir um fibrado sobre M, cuja fibra vai ser o próprio grupo G. Né? Bom, uma ação natural seria o seguinte: você pega o G vezes G em G, né? Você pega um G, o elemento do grupo, a gente tem simplesmente a multiplicação do grupo. Né? São as translações à direita do grupo, isso dá uma ação. Tá? Então, associado para essa ação e ao ciclo dado, né, para a gente tem, portanto, um fibrado cuja fibra é o próprio grupo. Né? Okay? Esse fibrado aqui, ele tem um nome especial, se a ação é essa, isso aqui é chamado um fibrado principal. Esse é um fibrado com base M, onde mora o cociclo do grupo, e com a fibra, que é o próprio grupo, e a ação é simplesmente as translações para a esquerda, né, pelo grupo G. Por multiplicação à esquerda, isso dá uma ação, e, portanto, associado a ele, a gente tem um fibrado. Bom, esse fibrado principal, ele tem uma propriedade que caracteriza o fibrado, que é o seguinte, aqui tipo PIM, fibrado principal, eu afirmo, se somente se, né, existe uma ação para a direita, né, do grupo, no espaço principal, né,
tal que, primeiro, G page transitivamente sem pontos fixos na fibra, nas fibras, e segundo é que M, o espaço, portanto, é igual ao espaço quociente para o espaço de órbitas. Ok? Bom, então, para mostrar isso, para construir essa ação, eu tenho que olhar para as trivializações locais. Bom, eu continuo amanhã, então, deixa... Amanhã a gente discute esses exemplos. Ok.